assunto que eu não vejo muito em vídeos, não sei porquê, que é encaixar um esquema, marcar um esquema que temos num papel, que eu neste caso é uma fotocópia de um trabalho que eu fiz há uns anos, mas que pode ser uma fotografia tirada da internet, qualquer coisa assim, não interessa. Eu sou Isabel do Maria Coração Atelier e venho hoje tentar mostrar do zero como é que eu encaixo um esquema, que por acaso é meu, podia não ser, num pano. É certo que isto são métodos que nós, com o trabalhar, vamos desenvolvendo, vamos adaptando ao nosso jeito e cada uma terá o seu. Eu vou explicar o meu, já passei por vários e neste momento, 2026, tenho este método. Eu tenho aqui o pano onde vou trabalhar, é um centro. Tenho aqui o esquema, por acaso em tamanho natural, mas hoje em dia já não tenho estas fotocópias. De antes eu tinha isto em fotocópia, em tamanho natural, fotocópia grande, e chegava aqui e marcava a partir da fotocópia. Quem as tem ainda pode usar. Não é, vou fazer de conta que não é este o caso, que é uma imagem que eu imprimi de uma fotografia que estava na internet. Ora bem, como é que eu vou fazer? Eu estou a ver aqui 5 abertos entre cada pontinho. Eu vou tentar explicar as coisas de forma a que dê para este esquema e que adaptem para outro esquema qualquer. Eu aqui já tinha feito de propósito estas florzinhas, porque precisava de mais altura, encaixei aqui estas florzinhas e automaticamente marcam-me o meio dos corações, porque senão depois seria complicado. Por isso, tenho aqui 5 abertos entre cada um. Eu vou pegar num trabalho que fiz recentemente. Porquê recentemente? Porque o nosso ponto também vai mudando ao longo do tempo. E às vezes com a disposição, principalmente com a prática. Digo eu que com o tempo o nosso ponto, além de ir ficando mais perfeitinho, mais uniforme, com o tempo não, com a prática, pode passar muito tempo e não temos prática nenhuma. Com a prática vamos tendo o ponto mais uniforme. Eu vejo que tenho aqui os abertos e eu não fiz este esquema há muito tempo. Foram uns anitos, mas há aqui uns abertos que estão assim um bocadito mais abertos. Aqui está mais uniforme. Acontece, é perfeitamente natural, não é desleixo, não é nada, é o ser humano a evoluir. O ponto final. Com vocês, possivelmente, acontece a mesma coisa. E tenho a sensação que, pelo menos no meu caso foi, com a prática, além de ficar um ponto mais uniforme, ficou mais apertadito. Vamos lá então. Vou usar este esquema, este pano, com linha 12, que é a linha com que vou trabalhar ali e que fiz mais recentemente. Vou usar esta carreira como régua. Eu não quero saber do resto. Tenho aqui uma régua em que vou pôr um alfinetinho, assim, muito discretamente, a contar. 1, 2, 3, 4, 5, que são os intervalos que eu tenho ali, para não marcar muito. Isto poderia ser feito, enfim, de várias maneiras, não é? Eu tenho este pano aqui, tenho aqui uma bainha que dá para eu esconder os alfinetes. 1, 2, 3, 4, 5 e marco os intervalos que vou precisar naquele. Se não tiverem nenhum pano feito, olha, peguem num pano de cozinha, daqueles que há à venda enfim, até pode ser um turco, eu não gosto de dizer essa palavra agora, um pano de mãos, aqueles, pronto, um pano turco, às vezes distrai-me. 1, 2, 3, 4, 5. Não sei até porque que os panos de mãos tinham essa designação, mas também não é agora para aqui o assunto.
se não tem nenhum trabalho, faça uma régua destas, mas não num trabalho pequeno. Se vai fazer uma toalha, por exemplo, ou um centro, se vai fazer um trabalho grande, tente fazer logo aqui um bocado. 1, 2, 3, 4, 5. Isto agora é uma coisa muito pessoal e eu vou tentar explicar o máximo. Prontos. Eu já sei que tenho esta marcação. Agora vou tentar encaixar aqui. Eu vou levantar aqui o zoom um bocadinho, talvez para explicar melhor, porque isto não tem muito de pormenor. É o raciocínio que eu vou tentar explicar. Tenho aqui a largura, certo? Para já vou marcar o meio, porque é muito mais fácil marcarmos só metade e depois, chegando a meio, eu vou precisar de pôr aqui mais uns, lá está. Se eu tiver uma régua onde consiga já encaixar o meu meio todo, é muito mais fácil. Por isso é que eu estava a dizer, peguem num pano de cozinha, 1, 2, 3, 4, 5, para fazer um bom espaço. Para que 1, 2, 3, 4, 5. Eu nem sequer estive a ensaiar, precisamente para conseguir mostrar. Fica um vídeo assim um bocadinho estranho, se calhar, porque não foi ensaiado, não foi feito roteiro, nada. Estou a fazer. Ora bem, por acaso coincidiu. Né? Estão a ver? Coincidiu o meu meio com um dos pontos. Se não coincidisse, como é que iríamos fazer? Ora bem, há pontos, há esquemas que podem não ficar encostados ao canto, que depois pode-se trabalhar bem o canto. E então, nesse caso, iam começar a marcar do meio para aqui e ficasse o que ficasse, certo? Como neste caso tem que ficar encaixaditos, não era propriamente obrigatório até. Mas pronto, suponhamos que eu tinha que encaixar mesmo o esquema aqui. Eu teria que acertar este meio, poderia calhar ou numa florzinha, mas isso depois já tem a ver com o esquema que escolherem. Podia calhar numa florzinha ou calhar aqui no meio. Certo? Como isto é número ímpar, podia calhar o alfinetinho, por acaso calhou numa destas pétalazinhas, que é o centro do coração, ou calhava aqui a meio. E então depois tinha que fazer para um lado e para o outro igual. É evidente que isto é complicado, é a prática. Como eu digo sempre, não há nada que a prática não ajude. E também o tipo de esquema. Quanto maior, se querem começar. Eu, por acaso, tenho feito ultimamente muitos esquemas livres, que não têm contagem, que tanto faz. Porque tive necessidade disso? Porque as toalhas que eu compro trazem bainha e às vezes há variações de um lado para o outro. E, por exemplo, num esquema destes que tem pouca distância entre uns e outros, haver um lado que caiba mais 2 pontos abertos, por exemplo, faz muita diferença. E então eu tenho recorrido um bocadinho aos esquemas livres. E aqui volto a um vídeo que eu já publiquei a propósito deste esquema do coral. Este trabalho que temos na primeira carreira, e agora talvez entendam o que eu disse na altura, toda esta preocupação que nós temos, porque a mim, por acaso, deste lado,
calhou-me certinho, mas como isto é um centro, se calhar deste lado já não vai calhar tão certinho. E eu teria que andar aqui a fazer, jogar um bocadinho com os quadrados, ou teria que escolher outro esquema. Há situações em que temos que escolher outro esquema, principalmente quando o espaço entre as marcações que temos é grande. Quando é pequenino, consegue-se ir manobrando. Quando são esquemas com espaços, com elementos, com desenhos grandes, é mais difícil. Por isso, quem está a começar, se puder, que comece com esquemas onde tenho, por exemplo, eu tinha aqui 4, este tem 5. Talvez eu vá fazer o passo a passo deste, mas isso já é depois outro vídeo. Eu aqui queria vir só com as marcações. Eu vou tentar. Eu queria muito deixar este assunto bem explicado, bem entendido, porque eu sei isto é muito pessoal, cada uma vai ter o seu jeito. Eu estou a explicar a base e depois cada uma adapta. Eu recebo muitas mensagens mesmo sobre este assunto, mas por estranho que pareça, eu não vejo vídeos sobre isto. Cá estou, eu começo, tenho que pôr aqui mais uns alfinetinhos. 1, 2, 3, 4, 5. Eu não vejo muitos vídeos, também não há muito. Os vídeos das senhoras brasileiras são sempre sem cantos. E elas fazem o caseado, 1, 2, 3, 4, 5. São outros métodos. Elas agarraram-se à metodologia do caseado, fazem o caseado. Eu, sinceramente, já expliquei, acho que é uma perda de tempo. Se o trabalho tem bainha, para que é que nós estamos a fazer caseado? 1, 2, 3, 4, 5. Por mais um pouco, faz-se logo o ponto alto e ganha-se logo mais uma carreira, não é? Eu aqui, praticamente, se eu não tivesse feito estes pontos altos, tinha feito caseado. Mas assim, fazendo os pontos altos, levanta-me logo um bocadinho. 2, 3, 4, 5. Levanta-me logo o trabalho. Mas elas também, não sei, é diferente. Os métodos são diferentes, é complicado. Olha, aqui também vai dar, estão a ver, vai dar mais ou menos certinho. Não está aqui bem, né? Há aqui diferença de 1, vai haver diferença de 1 aberto, mas eu depois vou ajustando. Agora, como é que eu iria fazer? Começar, ajustar isto mais um bocadinho. Geralmente eu começo daqui para ali, mas já quem comece aqui em antes. Ora, como é que eu vou explicar? Eu levanto aqui 3 pontos altos e arranco, mas já quem comece aqui. É indiferente. Estão a ver? Nesta, onde está a ponta da agulha. Fazem 3, por exemplo, neste caso, faria 3 pontos altos, mais 4, desculpem, 3 correntes, onde é que eu já vou? 3 correntes, mais 4 correntes e começava daqui, fazia o canto. Enfim, é uma questão de hábito. É uma questão de hábito. Eu tenho aqui a minha régua, vou então começar. O raciocínio já está explicado, é pura e simplesmente fazer agora um bocadinho para alguém que esteja mesmo a começar. Sinceramente, se está mesmo principiante, não faça. Treina noutra coisa, há muitas outras coisas, inclusive aqui no canal tenho outros pontos livres, esquemas livres, sem contagem, brincadeiras que se pode fazer. Não comece, se é preciso um bocadinho de prática, porque senão estes pontos abertos, o ponto começa a ficar
Eu, a primeira carreira, faço sempre com a minha agulha fininha, era a 1.1, ela já não tem números. Eu tento não apertar muito o ponto, porque a agulha fininha, ela já está mesmo gasta. Isto eram agulhas da minha mãe. Aquela, pronto, é fininha e vai ao tecido sem esburacar muito o tecido. É fácil para mim e fica o trabalho mais bonito. 1, 2, 3, mais 2, que é a parte de cima. E, ai, não é que aqui são só 3, porque temos logo um ponto, vou dobrar para não me atrapalhar aqui. Eu tenho o zoom muito aberto, tenho logo aqui um no topo, por isso são só, já está o nozinho, 1, 2, 3, é logo aqui no canto, 4 pontos altos. Mesmo assim, a agulha fininha. A agulha fininha tem o contra de que às vezes só apanha metade da linha. 1, 2, 3. Não esquecer, o meu ponto alto é por 3 vezes. Aqui estou a apanhar a bainha. Este primeiro, ando sempre aqui a fugir da bainha, que é sempre um bocadito maior. Que os cantos são sempre, quando tem ajur, é preciso muita delicadeza, porque os cantos, o ajur pode começar a desfiar se não estiver bem feito. Os cantos são sempre, como eu costumo dizer, que o crochê nos cantos é o algodão do crochê, não é? É o segredo do algodão, tá nos cantos. E na primeira carreira também são os cantos. Eu este primeiro espaço nunca conto muito, porque há uns abertos que ficam aqui um bocadinho maiores, porque não consegui furar mais perto. Ora, já estão 5. Se houver algum acertozito a fazer, prefiro fazer lá mais para... É que mesmo aqui o tecido está difícil. Este é ruinzito. O que é que eu podia também ter feito? Lá está. Tem que bater ali com o alfinetinho. Este não está propriamente muito perfeito, porque eu tive que este ficar aqui um bocadinho aberto, mas mesmo assim está a bater certinho. Também poderia com outros alfinetes, mas isso, os alfinetes não são caros, posso chegar aqui e marcar. Nunca tiro aqueles, deixo ficar aqueles até ao fim do trabalho. E chegar aqui e marcar. Prontos, mas se calhar, como é iniciante, se for iniciante, é mais fácil, em vez de estar a ir aqui a ver sempre, estar sempre a ver, não. Tem aqui já sabe que tem que fazer 5 abertos até perto. Ai, este tecido está mesmo... tem que fazer 5 abertos até aqui um bocadinho, né? Porque o alfinete, digamos que são os 4 pontos altos. Tem, se calhar, se não tiver muita prática, ter aqui os alfinetes, eu estava-me a esquecer desse pormenor, ter aqui os alfinetes dá-lhe outra noção quando está a trabalhar. Este, por exemplo, já ficou, se calhar, um bocadinho aberto, eu já não consigo, se calhar, enfiar aqui já não consigo, este ficou um bocadinho aberto. Se tiver o alfinete,
já se tem um pouco mais de noção das coisas. Marcando tudo ou fazendo tudo até meio, é mais fácil depois virar, né? Suponhamos que está tudo feito, viramos e vamos marcar na outra metade. Estando um lado feito, depois chega-se aqui, vira-se e vai-se marcar. Não é preciso andar sempre com a régua. A régua é para a primeira metade, digamos assim. Ok? Mas o que é que eu posso ajudar? Já expliquei, há esquemas que podem ficar afastados do canto e depois inventam o canto, ou então vamos jogando com... Se tiver sempre uma réguazinha destas feita, é sempre bom. Há essa questão. O ponto, por exemplo, ao fim de um ano, pode estar um bocadinho diferente. Ok? Eu espero... Enfim, não vale a pena nestes assuntos assim mais complicaditos fazer vídeos muito longos, porque depois ficam maçadores. Eu espero ter explicado, ter ajudado, que sinceramente eu não tenho visto muitos, e eu sou grande consumidora do YouTube. Não sei se há dúvidas, eu recebo muitas mensagens a pedir ajuda. Não sei se ajudou, se não. Eu, entretanto, mas isso será para outro vídeo, fazer o passo a passo deste. Não é muito complicado, eu até vou deixar agora aqui um bocadinho, se quiserem tirar print screen. Ele já está nos e-books. Quem é Agulhitas recebeu os e-books dos outros anos anteriores, agora já não os tenho, estão arquivados, já não valia a pena. Este esquema foi nos e-books para muita gente que os comprou ou para as agulhitas que os receberam, por isso deve lá estar. De qualquer forma, eu vou com calma, só que um passo a passo de um trabalho destes demora muito tempo a gravar. Tenho que ir gravando aos bocaditos e às vezes apago bocaditos de vídeo que não devia ter apagado. Por isso por isso é que eu fujo. Mas vou tentar. Espero ter explicado um bocadinho, mas isto são métodos pessoais, eu não vi em lado nenhum, fui ao longo dos anos adaptando ao meu jeito. Espero de qualquer forma ter ajudado e vocês adaptem para vocês. Até uma próxima. Beijinhos.